Por mais de um século, um dos maiores ícones da engenharia mundial escondeu uma omissão gritante. Um monumento que simboliza progresso, inovação, modernidade e genialidade técnica, na verdade, carregou em sua própria estrutura uma ausência histórica que passou despercebida por gerações inteiras. A Torre Eiffel, admirada por milhões de pessoas todos os anos, celebrada em filmes, livros, fotografias e sonhos, não era apenas uma obra de ferro e cálculos matemáticos. Ela também era um espelho de uma época que decidiu quem merecia ser lembrado e quem deveria ser esquecido. Desde sua inauguração no final do século XIX, a Torre Eiffel ostenta uma frise com 72 nomes de cientistas e engenheiros. Esses nomes foram gravados como uma homenagem aos grandes homens do conhecimento, figuras que representavam o avanço da ciência, da técnica e da engenharia em uma era marcada pela industrialização e pelo otimismo tecnológico. Para a sociedade da época, aquela lista simbolizava o que havia de mais elevado no pensamento humano. Um verdadeiro panteão científico esculpido em metal, visível a todos que olhassem para a torre. Mas por trás desse brilho, dessa imponência e dessa narrativa heróica, existia uma sombra profunda. Uma ausência gritante que só recentemente começou a ser encarada de frente. Nenhuma mulher foi incluída nessa lista de honra. Nenhuma, zero. Em um mundo onde mulheres já produziam ciência, descobertas, teorias e inovações fundamentais, seus nomes simplesmente não estavam ali. Não porque não existiam, mas porque foram apagadas, ignoradas ou consideradas invisíveis. E o caso mais simbólico, mais chocante e mais emblemático dessa exclusão tem nome e sobrenome: Sophie Germain. Uma matemática brilhante, autodidata, que enfrentou preconceitos, barreiras sociais e institucionais para estudar ciência em uma época em que mulheres sequer eram aceitas formalmente em universidades. Seus estudos sobre a elasticidade dos metais foram cruciais para o entendimento da resistência estrutural da própria Torre Eiffel. Em outras palavras, parte da segurança e da estabilidade daquele monumento só existe graças ao trabalho dela. Mesmo assim, seu nome não foi gravado, não foi lembrado, não foi celebrado. Sophie Germain passou a ser conhecida como a esquecida da torre. Uma mulher que ajudou a tornar possível uma das maiores obras da engenharia mundial, mas que foi excluída da própria história que ajudou a construir. Um símbolo perfeito daquilo que ficou conhecido como o efeito Matilda, o fenômeno histórico de apagamento ou minimização das contribuições femininas na ciência. E Sophie Germain não foi um caso isolado. Ela representa milhares de outras mulheres que fizeram descobertas, criaram teorias, desenvolveram tecnologias, lideraram pesquisas e transformaram o mundo, mas tiveram seus méritos atribuídos a homens, ocultados por instituições ou simplesmente ignorados pelos registros oficiais da história. Durante décadas, a Torre Eiffel foi admirada como um monumento ao conhecimento humano, sem que quase ninguém questionasse quem estava realmente sendo homenageado ali. A narrativa era simples: grandes homens, grandes ideias, grande obra. Mas a realidade era muito mais complexa, mais injusta e mais silenciosa. A torre não apenas simbolizava progresso, ela também simbolizava exclusão. E então, mais de 130 anos depois, algo muda, algo histórico acontece. A Prefeitura de Paris, junto com a Sociedade de Exploração da Torre Eiffel, anuncia uma decisão que ecoa muito além da arquitetura ou do turismo. Uma nova frise será criada no monumento. Uma frise dedicada exclusivamente a 72 mulheres cientistas. 72 mentes brilhantes que ajudaram a construir a ciência moderna, mas que nunca tiveram o mesmo reconhecimento público que seus colegas homens. Essa decisão não é apenas estética, não é apenas simbólica. É um ato político, histórico e cultural. É uma tentativa concreta de reescrever a narrativa de um dos maiores ícones do planeta. Pela primeira vez, a Torre Eiffel deixará de ser apenas um monumento ao passado masculino da ciência e passará a ser também um marco da justiça histórica.
A nova frise foi pensada para dialogar diretamente com a original, uma equivalência simbólica. Se existem 72 homens gravados, agora existirão também 72 mulheres. Um espelhamento que não busca apagar ninguém, mas sim ampliar a história, torná-la mais completa, mais real, mais justa. Afinal, o conhecimento humano nunca foi produzido por apenas um gênero. Uma comissão de especialistas foi formada para selecionar esses nomes. Cientistas, historiadores, pesquisadores e instituições trabalharam juntos para garantir critérios técnicos, equilíbrio entre áreas e relevância histórica. O resultado é uma lista que atravessa séculos e disciplinas: física, química, matemática, informática, biologia, medicina, ciências da terra e engenharia. Entre os nomes escolhidos estão mulheres que literalmente mudaram os rumos da humanidade. Mulheres cujos trabalhos influenciaram desde a física quântica até a medicina moderna, desde a exploração espacial até a computação, desde a genética até a inteligência artificial. Sim, algumas dessas cientistas são pioneiras diretas das tecnologias que hoje moldam o mundo digital. Uma das mais conhecidas é Marie Curie, a única pessoa na história a receber 2 prêmios Nobel em áreas científicas diferentes. Uma mulher que descobriu novos elementos químicos, revolucionou a compreensão da radioatividade e abriu caminhos inteiros para a física e a química modernas. Seu nome é conhecido, mas durante muito tempo foi tratado como exceção, como se fosse um caso raro, e não parte de um sistema muito maior de mulheres geniais invisibilizadas. Outra figura fundamental é Alice Lecoq, pioneira da computação, que trabalhou com arquitetura de computadores e antecipou debates sobre proteção de dados décadas antes deles se tornarem populares. Ou Rose Dieng, referência mundial em inteligência artificial e na chamada web semântica, área que hoje sustenta desde mecanismos de busca até sistemas de recomendação. Essas mulheres não apenas fizeram ciência, elas construíram as bases do mundo moderno. Sem elas, não haveria muitas das tecnologias, descobertas e sistemas que hoje consideramos normais. E há também uma conexão direta com o Brasil nessa história. Um nome que talvez pouca gente conheça, mas que teve impacto profundo na arqueologia e na compreensão da história humana nas Américas. Georgette Delibes, física pioneira na utilização do carbono 14, ela foi responsável por datar a presença humana no território brasileiro em cerca de 32 mil anos antes da nossa era. Uma descoberta que mudou completamente o que se sabia sobre a ocupação do continente. Antes disso, acreditava-se que os primeiros humanos teriam chegado ao Brasil há cerca de 13 mil anos. O trabalho de Delibes praticamente triplicou essa estimativa, transformando livros de história, teorias antropológicas e a própria compreensão sobre a origem dos povos americanos. Além disso, ela colaborou diretamente na criação de laboratórios de datação por carbono 14 em diversos países, incluindo o próprio Brasil. Ou seja, uma mulher que ajudou a reescrever a história da humanidade e que, mesmo assim, permaneceu desconhecida para a maioria das pessoas durante décadas. E essa é talvez a parte mais impactante dessa história. Não estamos falando de figuras secundárias. Não estamos falando de contribuições pequenas ou marginais. Estamos falando de mulheres que literalmente moldaram áreas inteiras do conhecimento. Mulheres que foram fundamentais para descobertas que hoje são ensinadas em escolas, universidades e livros didáticos. Mulheres sem as quais a ciência moderna simplesmente não existiria da forma como conhecemos. E mesmo assim, seus nomes não estavam gravados, não estavam nos monumentos, não estavam nos livros, não estavam nas narrativas oficiais. A decisão de incluir essas 72 mulheres na Torre Eiffel não é apenas uma homenagem tardia, é um recado poderoso. A história da ciência foi contada de forma incompleta e agora está sendo reescrita. A nova frise, que deve ser instalada até 2026, seguirá normas rigorosas de preservação do patrimônio histórico. Nada será destruído, nada será apagado. A torre continuará sendo a mesma, mas o significado dela muda completamente. O monumento passa a carregar não apenas o passado, mas também uma correção histórica visível, permanente e impossível de ignorar.
A Torre Eiffel deixará de ser apenas um símbolo do orgulho tecnológico do século XIX e passará a ser também um símbolo da justiça do século XXI. Um monumento que reconhece que progresso não é apenas construir coisas grandes, mas também reconhecer quem realmente ajudou a construí-las. E talvez o mais poderoso dessa história seja o impacto nas próximas gerações. Crianças, jovens e estudantes que visitarem a torre daqui para frente não verão apenas nomes masculinos, verão mulheres, cientistas, engenheiras, matemáticas, pesquisadoras, referências reais, modelos possíveis, provas concretas de que ciência não tem gênero. Porque símbolos importam, monumentos importam. O que escolhemos gravar em pedra, em ferro e em memória coletiva molda a forma como enxergamos o mundo e a nós mesmos. Durante mais de um século, a Torre Eiffel contou apenas metade da história. Agora, finalmente, ela começa a contar a história inteira. E se você está gostando desse tipo de conteúdo, que revela os bastidores da ciência, da história e das grandes obras da humanidade, já aproveita para se inscrever no canal, porque aqui a gente vai continuar trazendo histórias que quase ninguém te contou, mas que mudam completamente a forma como você enxerga o mundo. Essa mudança na Torre Eiffel não é só sobre Paris, não é só sobre França, é sobre como escolhemos lembrar o passado. É sobre quem ganha espaço na memória coletiva. É sobre quais vozes foram silenciadas e quais finalmente começam a ser ouvidas. Talvez existam centenas, milhares de outras obras espalhadas pelo mundo que também escondem histórias não contadas. Pontes, prédios, universidades, laboratórios, instituições inteiras construídas com o trabalho invisível de pessoas que nunca foram reconhecidas. A Torre Eiffel é apenas um símbolo visível de algo muito maior. E quando um dos maiores ícones do planeta decide corrigir sua própria narrativa, isso envia uma mensagem poderosa. Nunca é tarde para revisar a história. Nunca é tarde para reconhecer injustiças. Nunca é tarde para dar nome, rosto e voz a quem foi apagado. A verdadeira engenharia não está apenas no ferro, nos cálculos ou nas estruturas. A verdadeira engenharia está em construir uma sociedade capaz de olhar para si mesma, reconhecer seus erros e ter coragem de mudar. E talvez pela primeira vez em mais de 130 anos, a Torre Eiffel esteja de fato representando o progresso humano no seu sentido mais profundo.